E a gente vai entrar num assunto agora que é recorrente. Lotação do transporte público em Divinópolis. Há meses nós estamos denunciando essa situação e hoje foi realizada uma audiência pública para debater o assunto. Vamos saber aí o que aconteceu nessa reunião. A audiência pública na Câmara Municipal contou com a presença dos secretários de Saúde e de Trânsito, além de representantes do consórcio Transoeste e da sociedade civil. A situação dos ônibus em Divinópolis foi discutida em busca de uma solução. A situação atual ela é resumida em um estudo que foi feito pela Universidade Federal de São Paulo, na cidade de São Paulo, em relação ao transporte coletivo. E nesse estudo coloca uma ligação direta entre óbitos e o transporte coletivo. Então, o transporte coletivo ele é, assim, um dos maiores contaminadores no mundo. Não é só aqui não é um problema local, é um problema mundial. E aqui, com o decreto que o prefeito assinou, garantindo que eles podem transportar até 50% de pessoas em pé, ele foi na contramão e colocou toda a nossa população em risco. Já mostramos a reclamação de quem depende do transporte público em Divinópolis. Com a diminuição da frota desde o início da pandemia, os ônibus estão circulando assim, lotados. O motorista está parando e põe mais gente para dentro. Põe mais! Vamos entrar para estar indo embora. Na audiência, o Ministério Público comentou a situação do transporte em Divinópolis. O Ministério Público tomou conhecimento, do decreto que ampliou a quantidade de passageiros dentro dos ônibus e, portanto, está tratando de obter informações que justifiquem essa medida, tanto jurídicas como sanitárias, uma vez que, em princípio, ele ofende a normativa estadual que evita aglomerações, sobretudo no transporte público. De acordo com a Secretaria de Trânsito, antes da pandemia eram 129 ônibus circulando por Divinópolis diariamente. Agora são 83. Apesar da redução, a Prefeitura afirma que o número atende à demanda. A quantidade de ônibus é apresentada, é ofertada para a comunidade de acordo com a demanda que nós temos. Hoje é autorizado a quantidade de passageiros sentados, mais um total de 20 passageiros em pé. Foi a última deliberação do comitê. Então, nós temos ônibus suficientes, e temos que fazer os ajustes diários, muitas vezes, para que não aconteça uma superlotação, para que não aconteça um excesso de passageiros em alguma linha. Mas quando acontece, as medidas corretivas são adotadas de imediato. O diretor do consórcio Transoeste explicou que desde o início da pandemia, o faturamento das empresas que fazem o transporte coletivo em Divinópolis já caiu 60% por causa da queda da demanda. Sobre a superlotação dos ônibus, ele disse que ajustes estão sendo feitos para tentar resolver o problema. É necessário o concessionário, junto ao Poder Executivo, à Secretaria de Transporte, planejar diariamente as operações. E é isso que está sendo feito. Devido a algumas reclamações pontuais que temos em algumas linhas, a CETRANS já determinou o aumento de reforço a partir dessa segunda-feira, a fim de amenizar essa situação. O problema é que não está funcionando, A gente está denunciando há tempos e continua a mesma coisa. Será que agora vai? Se não funcionar, a gente continua falando. A gente vai mostrar aqui que vocês fizeram uma reunião, mas que não resolveu nada. Infelizmente, tem que ser dessa forma.